Finalmente, depois de 2 jogos horrorosos do Flamengo, uma atuação digna, uma atuação boa, uma atuação consistente, em que o Flamengo consegue ganhar de um adversário muito forte, que conseguiu, por exemplo, ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras há 2 semanas atrás, e consegue dar uma resposta. Né? Eu achava que esse jogo, principalmente, óbvio que é importante, a gente pensando na condição do Flamengo ser campeão brasileiro no final do ano, todos os jogos do brasileiro são importantes, mas esse jogo especificamente era muito importante para haver uma virada de chave, um reencontro com a torcida, que houvesse ali, né, que começasse a se criar um ambiente propício para esse jogo da quinta-feira contra a LDU. Eu acho que isso era o mais importante. Eu não consegui ter muita noção disso, por além de não estar no estádio. Eu não vi o jogo em casa, então eu não tive exatamente a percepção de como estava a torcida, mas me pareceu que houve sim ali uma certa conexão. Eu acho que pelo menos na pior das hipóteses se acendeu uma fagulha que pode de fato vir a ser, né, um incêndio, né, o estádio realmente esquentar, pegar fogo na quinta-feira. E isso é o mais importante para mim, porque na quinta-feira tem que ser aquele clima de Libertadores, de jogo grande, como foi contra o Emelec, o segundo jogo lá em 2019, como foi, né, não foi Libertadores, mas como foi o Inferno contra o Atlético Mineiro em 2022. Eu acho que esses jogos em que o Flamengo tá, né, nas cordas, em que o Flamengo precisa fazer um resultado, quando eles são em casa, a torcida tem que se fazer presente e tem que se fazer ter esse impacto de fato. Sobre o jogo de ontem, tem muita gente reclamando porque é a torcida do Flamengo, mas eu achei um jogo bom. Eu achei um jogo bom porque o Flamengo conseguiu criar chances, conseguiu fazer um gol no início, mais uma vez a Arrascaeta, né? E ainda falam que não vão renovar com ele, meu Deus. O que mais ele vai precisar fazer? Ele tá fazendo gol todo jogo. Se eu não me engano, ele tem um gol por jogo no Brasileiro, né? Artilheiro do Brasileiro. É um monstro, né? Um jogador, assim, absurdo. Não consigo entender como que realmente está se cogitando isso de não renovar com ele, enfim. E o Flamengo conseguiu criar chances ali no início, né? Não foi a única chance essa do Arrascaeta, teve outras, né? Mais na frente, depois teve um gol anulado, o Luiz Araújo depois ainda botou uma bola na trave. Eu achei que o Flamengo criou chances, também cedeu chances, o Bahia também teve oportunidades, mas é um jogo, como eu falei, contra um adversário forte. Quem esperava que o Bahia ia ser uma mosca morta, não é assim que funciona. Né? E é importante, nesse momento eu gosto de lembrar disso, porque muita gente vai, mas, né, até por ele estar no mercado, o Jorge Jesus, muita gente vai lembrar, mas em 2019 o Flamengo sempre goleava todo mundo. Em 2019 não tinha isso, era passar o carro sempre. Não era assim, gente, tá? É importante a gente lembrar que em 2019 o Flamengo teve os jogos que também ganhou por resultados magros. Em 2019 o Flamengo ganhou de 1-0 do CSA. O Flamengo ganhou de virada no último minuto contra o Fortaleza. O Flamengo ganhou no último minuto contra um Botafogo péssimo, né? Que não é esse Botafogo rico de agora. É o Botafogo que estava lá sempre lutando para não cair, né? Então, empatou com o Vasco, que esse ano foi tratado como a pior coisa da história, né? Então, também o Vasco que não tinha passado... Tudo bem que o Vasco está sempre mal, mas enfim, não é esse o caso. O que eu quero dizer é que resultados adversos ou vitórias que não são de goleada são normais e, assim, bons times também passam por isso, tá? Então, eu acho que é um resultado muito mais para ficar orgulhoso e feliz e ver como algo positivo do que como algo negativo. Outro destaque para mim, o Rossi, né, depois de uma semana onde ele passou por uma situação muito tensa, eu entenderia até se ele não jogasse, porque eu acho que deve ser algo muito traumático passar pelo que ele passou, né, a questão de ter sido alvo de disparos no carro, assim, é algo muito pesado. Se o carro dele não fosse blindado, talvez ele nem estivesse mais vivo. É algo muito tenso. E ele jogou muito bem, mais uma vez, né? Mais um jogador que eu não entendo a crítica da torcida, não entendo mesmo. E fez um grande jogo. O outro que fez um bom jogo, né, deu assistência, inclusive, foi o Michael. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele está bem mais feio, né? Ele fez ali um negócio no cabelo, a barba tá esquisita, tá bem feio e fez efeito. A feiura dele, quando ele tá feio, esquece, ele realmente jogou bem. Surpreendentemente também, porque vinha muito mal. Eu acho que o Michael... eu não teria escalado ele de titular. Quando eu vi a escalação, achei um erro do Felipe Luiz, teria começado com o Luiz Araújo. Mas eu torço para que ele jogue bem, claro. Todos os jogadores que estão no Flamengo, não tem muito essa coisa de
perseguir o jogador. Esse jogador não quero que ele jogue bem porque eu quero estar certo. Isso não, se jogar bem, pra mim tá ótimo. Então, se ele melhorar daqui pra frente, se conseguir ficar mais feio ainda, fazer gol, pra mim tá ótimo. Não tem esse problema, não. Agora, ele não vinha mostrando isso, né? Tomara que continue. Uma coisa que eu achei importante ressaltar é sobre esse próximo jogador que eu quero falar, que é o Bruno Henrique. Eu acho que a primeira coisa pra mim, o Bruno Henrique tá psicologicamente afetado pela questão das apostas. A gente viu lá o que está acontecendo com o Paquetá na Inglaterra, de que chorou depois de tomar um cartão amarelo. Eu acho que deve ser muito difícil. E aí eu não vou entrar no mérito de se cometeu o erro ou não cometeu, até porque eu não tenho prova para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que estar sendo alvo e estar com a possibilidade de ter a carreira finalizada a qualquer momento deve ser algo que pesa muito no jogador, de fato, né? De novo, não dizendo se eles estão certos ou errados, se são culpados ou inocentes. É só que deve ser algo que faz com que o cara não esteja no seu melhor, tecnicamente falando. E para mim foi claro que a torcida toda viu ele como mal no jogo. E o Felipe Luiz, na coletiva, falou que discordava totalmente da torcida e do jornalista até que fez a pergunta. E disse que o Bruno Henrique foi muito bem. E isso me fez pensar justamente sobre o que eu falei no último vídeo de pós-jogo, né, no jogo contra o Central Córdoba do empate, de como o time do Flamengo hoje joga melhor sem o Pedro, e calma, deixa eu explicar de novo, do que quando o Pedro está em campo. Por quê? Porque esse time foi montado, né, desde o início do ano, sem o Pedro, para jogar como um time que faz pressão, como um time que tem jogadores que tem essa característica de velocidade na frente, tem essa característica de conseguir correr ali, de fazer essa fumaça, né, de prejudicar a saída de bola, que o Pedro não tem. E, de novo, quando eu digo que o problema é o Pedro, né, que o time joga pior com o Pedro, não é por uma questão de o Pedro ser ruim ou de estar certo que o time tem uma característica que não se encaixa com o Pedro. Eu acho que o Felipe Luiz tem que mudar para ontem a forma de defender se o Pedro não vai conseguir jogar nesse time, porque o Pedro tem que estar no time. O Pedro é o artilheiro do time, é talvez o melhor jogador do time. O melhor não, porque tem o Arrascaeta, mas assim, um dos melhores jogadores do time. Então, isso tem que ser resolvido. Agora, para mim é nítido isso, né? E não é à toa que o Felipe Luiz falou que o Bruno Henrique foi muito bem, mesmo que ele não tenha feito muitas coisas com bola. Ele cumpriu o papel tático. Ele fez o que o Flamengo precisava no sentido de cumprir as funções, principalmente defensivamente, e dar essa consistência pro Flamengo. Não à toa o Flamengo, depois de jogos muito ruins, em que o Pedro foi titular, conseguiu a vitória, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu ser mais sólido. Então, eu acho que isso realmente está acontecendo. De novo, eu não sou analista tático, isso é uma percepção minha, vendo jogos ali como torcedor, como alguém que vê muito futebol e tal, mas eu acho que isso está se provando. Novamente, para mim, o que tem que acontecer é mudar para ontem, resolver isso, arrumar uma forma do Pedro se encaixar nesse time, do Flamengo conseguir ser bom, conseguir ser criativo, conseguir ser sólido defensivamente, com o Pedro em campo. Porque o Flamengo não vai deixar o Pedro no banco porque o time não está defendendo bem, né? E nem deveria ser assim. Agora eu acho que realmente o Flamengo precisa voltar completamente todos os seus esforços, toda a sua concentração para esse jogo da quinta-feira. Né? É um jogo que é de vida ou morte para o Flamengo. Eu acho que se o Flamengo consegue ganhar esse jogo de 2, 3-0, tá praticamente, assim, não garantido, porque depois tem que ganhar novamente o jogo contra o Deportivo Táchira, mas se encaminha muito bem para conseguir uma classificação na Libertadores, apesar de tudo que fez até aqui. E é um jogo, isso, como eu falei no início, né, sobre essa questão da conexão da torcida com o time, fica até aqui o meu pedido a todo mundo que talvez vá no jogo, eu vou no jogo, e peço a você, cara, se você vai nesse jogo, a torcida, para mim, tem que estar completamente de acordo com o time, sabe assim? Tem que incentivar. É óbvio que existe uma questão de o time também tem que fazer por onde. Mas eu acho que se tem um jogo pra gente estar apoiando a todo momento, tem que ser esse. Sabe assim? O jogador errou o passe, tomou a decisão errada. Não pode se criar aquele clima de sabe assim? Desespero e de frisson, de... Não dá. Tem que ser apoio o jogo todo, até o final, né? Porque é isso, mesmo que o resultado não esteja vindo, mesmo que, sei lá, esteja 0-0 até o fim, tipo, até próximo do final, tem que estar apoiando, porque se fizer um gol, pelo menos o Flamengo ainda vai estar vivo, ainda pode brigar lá pelo saldo no último jogo. Tem que acreditar até o final, tem que apoiar até o final, a torcida tem que fazer a diferença nesse jogo. Eu acho que o Flamengo tem de tudo para conseguir sair com um bom resultado e encaminhar essa classificação.
Eu achei um bom jogo. Resumindo aí, né, o apanhado de tudo sobre esse jogo do Bahia, e agora falando um pouquinho, né, sobre esse jogo, o que eu projeto para esse jogo contra a LDU. Eu achei um bom jogo, eu acho que é o início de um, né, porque o que aconteceu foi o Flamengo realmente, tudo no Flamengo é aumentado, né? Então, assim, a gente estava sendo tratado como o time a ser batido, o melhor time, o grande bicho-papão do Brasil nesse ano e tal. E porque, de fato, tinha feito boas atuações e tudo mais. E aí perdeu um jogo e empatou outro. Foi literalmente isso que aconteceu. Tinha perdido antes contra o Central Córdoba. Mas, e até se você excluir a derrota contra o Central Córdoba, digamos que ela não tivesse acontecido, o Flamengo tivesse ganhado do Central Córdoba em casa, no Maracanã. Tivesse perdido um jogo pro Cruzeiro fora e empatado fora contra o Central Córdoba, não seria o fim do mundo. Não seria o fim do mundo. Eu acho que ninguém teria comentado sobre possivelmente demitir o Felipe Luiz, como a gente ouviu durante essa semana. Mas isso é o Flamengo. O Flamengo realmente é assim. A nossa torcida é assim, é uma questão cultural da nossa torcida. Acho que não é nem melhor nem pior, é só como a gente é, né? E eu acho que ao mesmo tempo é a hora de virar essa chave, é a hora de agora a gente ganhar da LDU e a gente começar de novo a retomar essa confiança, essa soberba tão característica nossa, de achar que nós vamos ganhar o Super Mundial, porque isso vai ser o Flamengo. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí, curte, comenta o que vocês acharam desse jogo. Até mais.